Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecer fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Razão e emoção, esses são dois polos comuns da nossa vida como seres humanos, da nossa vida cotidiana. Há até essa diferença dos gêneros, né? Na verdade, dos sexos, eu diria, que os homens são mais conhecidos pela sua propensão à razão, embora temos homens excessivamente emocionais. E as mulheres são mais conhecidas pelas suas emoções afloradas, são mais sentimentais, embora tenhamos mulheres com uma frieza impressionante. Mas, via de regra, os homens são conhecidos por serem mais frios e calculistas, as mulheres por serem mais sentimentais, mais emocionais. E, na verdade, nós nos deparamos, às vezes, com esse desafio, né? Ter que lidar com a razão e a emoção e ter que contrabalancear, buscar um equilíbrio para não sermos demasiadamente sentimentais, não sermos demasiadamente racionais, frios demais. Precisamos lidar com essa busca por esse equilíbrio, né? Blaise Pascal, filósofo e intelectual de diversas áreas, né? um virtuoso, né? Escrevia em diversas áreas do conhecimento e produziu muita coisa interessante, boa. Blaise Pascal, ele diz que, na verdade, há uma frase dele que ficou assim, bem estabelecida na história e muito usada, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Procurando traduzir numa frase só esse dilema que eu estou colocando, dessa polaridade existente entre o racional e o emocional. E aí você pode falar, mas, pastor, onde você vê isso nesse texto? Na verdade, esse texto bíblico nos traz uma história de razão e emoção. Esse é o tema da nossa exposição bíblica baseada nesse texto da Palavra de Deus. Razão e emoção. Por que razão? Para entendermos bem no que tange a razão, precisamos considerar o contexto que já foi colocado no último domingo. Agradecido aqui ao diácono Júlio. Volto-me ao contexto do último domingo. No último domingo, na exposição da manhã, nós falamos sobre, ou na exposição da noite, acho que foi na exposição da noite, no culto da noite, nós falamos de paradigma e paradoxo, né? Olhando ali para o ministério de Jesus, pelas atitudes de Jesus, especialmente registradas nos versos 32 a 39 do capítulo 1, aí, o contexto anterior, imediato a essa perícope que nós estamos lendo hoje, a essa passagem bíblica que a gente leu hoje, nós vimos ali, nas atitudes de Jesus, no ministério de Jesus, paradigmas e paradoxos. Como assim, né? Paradigma é aquilo que tomamos com referência e queremos fazer igual. É o meu paradigma. Eu quero chegar lá, aonde ele está. Paradoxo é aquilo que não tem nada a ver com a gente. Na verdade, paradoxo é algo que divide, são situações totalmente polarizadas ou diferentes, né? Paradoxos é uma divisão, né, de dois lados da moeda. Então, o paradoxo não é para nós
um objetivo, porque o paradoxo está além, não se relaciona conosco, porque é oposto à nossa realidade. Falamos disso olhando para o ministério de Jesus, percebendo, por exemplo, no seu compromisso de comunhão com o Pai através da oração, na sua ação ali graciosa em atender pessoas, no seu compromisso com o ensino, especialmente um paradigma. Mas, evidentemente, que na cura, na libertação, como ele realizava, um paradoxo, porque ele está dividindo um tempo do outro, ele é o Senhor, o Messias, e nos espelhar na obra de Cristo como aquele que veio trazer cura para todas as enfermidades, levou sobre si as enfermidades, nesse sentido, é singular o ministério do Messias. Nós falamos sobre isso no culto da noite. Os irmãos estão convidados a revisitar essa mensagem através do canal da nossa igreja. Mas por que eu estou voltando a esse contexto? Porque nós vimos na exposição dos versos 32 a 39 que depois que Jesus curou a sogra de Pedro, uma multidão de gente doente veio para a porta da casa de Pedro buscando cura. E essa multidão de pessoas foram buscando essa cura sobre a qual haviam ouvido, e o texto diz que Jesus curou muitas pessoas de toda sorte de enfermidades, e que essas pessoas ficaram, quer dizer, depois de curadas, se despediram e tal, e Jesus foi alta madrugada. Depois, no outro dia, no dia subsequente, depois de uma tarde, fim de tarde, início de noite, ali curando muitas pessoas, ele levanta a alta madrugada, verso 35, e vai orar num lugar deserto, vai ter comunhão com o Pai, e as pessoas começam a procurá-lo. Cadê aquele que estava nos curando, que estava aí atendendo a multidão? E Pedro, todos procurando, no verso 37, quando Pedro encontra Jesus, que estava num lugar solitário orando, Pedro diz para ele, olha, todos te buscam. E aí, a resposta que Jesus oferece no verso 38 é muito importante para entendermos melhor por que que esse texto se relaciona com razão e emoção. Por quê? Veja o verso 38. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, eu vim com o propósito de pregar, de ensinar. Então, Jesus sai dali com essa resolução, com esse propósito e com esse objetivo. Afinal de contas, ele é o Filho de Deus, o Messias encarnado, que veio para trazer-nos a vontade de Deus, para se oferecer como sacrifício para a nossa redenção, mas, acima de tudo, como profeta que veio trazer a vontade de Deus, e ele mesmo é a expressão exata do ser de Deus. Ele não é um curandeiro. E ele quer, então, naquele momento, desvincular a sua figura de um mero curandeiro, porque as pessoas estão atrás de milagres, multidões. Até hoje, se fizer uma faixinha aí fora, noite dos milagres, das curas, arrasta multidões, aglomeração. E é isso que está acontecendo ali. Mas Jesus está, nesse momento, evitando isso. Ele tem um propósito de evitar isso, porque ele quer direcionar, evidentemente, a sua missão para o ensino, para a pregação. Então, vamos a outros lugares, porque eu vim não para ficar curando as pessoas. A cura e o milagre é um acessório ao ensino. Por quê? Através da cura e dos milagres, nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Tanto que Mateus, quando narra esse texto dessas curas que aconteceu ali na cidade de Cafarnaum, às portas da casa de Pedro, Mateus diz que ele fez isso para se cumprir as profecias. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, especialmente nos versos 16 e 17, que diz que Jesus curou para que se cumprisse as profecias do Antigo Testamento. Ele levou sobre si todas as enfermidades. Por isso que eu digo que isso é paradoxal, porque é ele, só o Senhor, que pode oferecer cura de todos os doentes, porque, segundo Mateus, curou todos os doentes de todas as enfermidades. Imagine, nada próximo do que nós vemos nos nossos dias. Enfim,
Quando eu falo nada próximo, porque é aquela pessoa que não tem perna e volta a ter perna. Isso a gente não vê. Deus não pode fazer? Eu já disse, Deus pode. Só não se espelhem no ministério de Cristo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. No ministério apostólico, saibamos e tenhamos sabedoria para entender que são períodos diferentes e trata-se de uma dispensação específica. Período de transição que envolve ali a revelação do Messias e a missão apostólica. Ok? Certo. Voltando para essa resposta de Jesus, vamos para outros lugares, para que eu pregue também ali, verso 38, porque eu vim para isso. Essa é a razão. Essa é a razão da minha vinda. Esse é o propósito racional. Esse é o plano do Senhor, Jesus Cristo. Eu quero ir para outros lugares para que eu possa pregar. Essa é a razão. Só que eu disse que esse texto fala de razão e de emoção. Por quê? Porque por mais que o nosso Senhor tenha os seus propósitos perfeitos e seja santo em todas as suas atitudes, inclusive no estabelecimento ali do seu plano ministerial, a Escritura nos revela um Deus que ama, que é compassivo, que é misericordioso, que é benigno. Um Deus que se importa com as suas criaturas, mesmo sendo tão rebeldes como nós somos, desde o Éden. Mesmo que sejam criaturas que deem de ombros para a sua vontade, que virem as costas para o querer dele, ele ainda é misericordioso com a nossa miséria. E por mais que o Senhor Jesus saia com a resolução pessoal, depois de um tempo de comunhão com o Pai, verso 35, levantou a alta madrugada, foi orar, foi para um lugar deserto, ali orava, isso é um paradigma para nós, comunhão com o Pai, e essa comunhão com o Pai o fez tomar ali uma direção ministerial para a qual ele veio, revelar a vontade do Pai. Só que, nesse caminho que ele toma, nessa resolução, nesse propósito, veja, racional, a razão para que eu vim é para pregar. No entanto, verso de número 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho, por misericórdia, se quiseres, pode purificar-me. Precisamos fazer muitas considerações aqui para que a gente possa entender por que aos nossos olhos Jesus mudou, né, a sua resolução, aos nossos olhos, porque interpretar a ação de Deus precisa ser feita com muita humildade, porque eu estou convicto, à luz da Escritura, que Deus não muda. Jesus sabe o que faz. E que, na verdade, isso nos foi trazido para aprendermos sobre a emoção de Jesus, o sentimento de Jesus. Aprendermos mais sobre o Deus da Escritura que se importa conosco. Continuo para dizer-lhes por quê. Imagine que um dia um homem percebe uma mancha esquisita na pele, procura o sacerdote. Não foi isso que nós lemos num dos textos da liturgia, Levíticos 13? Se aparecer uma mancha assim, vai lá no sacerdote, o sacerdote examinará. Se tiver assim, assim, assado, vai falar que precisa de uma quarentena de 7 dias. Depois de 7 dias ele vai voltar, vai examinar de novo. Se tiver assim, 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 vai aumentar essa quarentena. Se depois de 7 dias se voltar e tiver do mesmo jeito, é imundo. Está declarado imundo. É lepra. Imagine-se que esse homem, que nós não sabemos como é que ele chama, ele um dia apareceu essa mancha, ele foi no sacerdote, o sacerdote fez tudo aquilo que nós lemos lá em Levíticos 13. E ele vai para casa, e a família é apreensiva, e ele volta para lá, e a coisa está piorando, e se estendeu a pústula, nós não lemos isso? E de repente ele volta e tem o diagnóstico. Sintomas e o diagnóstico. O diagnóstico não é dado pelo dermatologista, como atualmente, é dado pelo sacerdote. E o sacerdote diz, é imundo, é lepra. O que significa isso? Significa que você não vai mais conviver com a sua família, significa que as suas atividades profissionais, não sei o que ele fazia, estão interrompidas, ele não vai viver mais na comunidade, não vai usar as suas roupas, vai usar uma roupa rasgada, vai desgrenhar o cabelo, vai viver às margens da sociedade, em cavernas escuras, com saneamento básico sem nenhum, na verdade. Assim viviam aquelas comunidades.
Até nos nossos tempos temos os sanatórios, né? Os lugares isolados. O presbítero Arthur já falou de algumas realidades aqui, de cidades que ele conhece, né? Falando conosco, eu estudei numa cidade, né? Na minha primeira graduação, foi numa cidade que tinha ali um lugar de cuidado com leprosos, uma comunidade específica ali para tratar. Por que isso? Evidentemente, evitar a contaminação, evitar o contágio, evitar uma epidemia. Mas veja que a vida toda dele é destruída. Acabou a comunhão com a família, porque senão ele transmite a enfermidade. Hoje a hanseníase já está controlada, mas naqueles dias, hoje é bem controlada, mas naqueles dias era um caso sério ali no Oriente Médio, talvez pelo clima, talvez pela cultura, pelo modo de vida, era um problema que acabava impactando toda a vida do sujeito, que agora não pode ficar perto da família, não pode continuar a sua vida normal, não pode ter a sua profissão, não pode viver como qualquer outra pessoa comum. Ele está destruído. Ele, então, nessas condições, segundo Lucas, é o médico da história, né, que narra esse texto também, Lucas diz que estava coberto de lepra. Lucas narra lá no capítulo 5, versos 12 a 16. Lucas diz que ele estava coberto de lepra. E Lucas tem propriedade para falar. Afinal de contas, ele era médico. Então, o caso é já de uma hanseníase avançada. E ele, então... Na verdade, a palavra lepra, né, vem de um verbo grego. Aí é com Leandro. Eu fico atrevido aqui, agora o Leandro pode me corrigir, né? Mas é leipen, né, que é descamar. Então, vai descamando mesmo até perder até o membro. E como é que estava esse homem? Coberto de lepra. Já tinha perdido os dedos da mão? Eu já vi, né? Pessoas no interior é mais fácil. Hoje, como eu disse, a hanseníase tem seus tratamentos, tem sua maneira. A gente vê menos, mas eu me lembro muito bem de ver pessoas sem o dedo, sem a orelha, sem o nariz. É terrível. Como é que ele estava? Qual que era a situação dele? Lucas falou que é coberto de lepra. E o texto diz que ele vem, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Mateus, quando narra, né, esse mesmo texto lá em capítulo 8, diz que ele vem de rosto em terra, que ele vem de joelhos, clamando Senhor. Tipo assim, parece que o leproso já entendeu quem é Jesus. Por quê? Evidentemente que ele já ouviu de alguém que foi liberto de um demônio lá na sinagoga de Cafarnaum, sobre a maneira como Jesus ensinava, com a autoridade, que a gente já passou por esse texto. Ele já ouviu o que aconteceu na casa de Pedro, com a cura da sogra de Pedro. Ele já ouviu das muitas pessoas que foram curadas às portas da casa de Pedro, e ele já entendeu o que está acontecendo. Por quê? Porque esses milagres, de fato, era para mostrar quem é Jesus. E ele, então, toma a sua atitude, é o Senhor e eu vou lá. Presta atenção que ele vai se aproximar e ele está fazendo algo que não lhe era permitido. Lá em Levíticos 13:8, quando se diagnostica que é lepra, declare-o imundo, porque ele não pode mais viver em sociedade. Ele está fazendo algo que não é permitido pela lei. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele acredita que aquele de quem ele se aproxima está acima da lei, ou vamos dizer, é ele quem estabelece a legislação, é ele que legisla, obrigado, muito obrigado, legisla. Então, ele vai de joelhos ali, com a pele descamada. Imagine aquele contexto, não tem pavimentação, não tem um piso desse lisinho da igreja, e pode ter sangue. Ele está de joelhos, arrastando os joelhos no chão, se aproximando de Jesus, fazendo algo que nem é permitido. Você acha que o nosso Senhor, a partir do que a Escritura fala sobre Ele, a partir da experiência que nós temos com Ele por meio da Escritura, você acha que o seu Senhor manteria a resolução? Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, para que eu pregue? Não. O Deus revelado em Cristo é o Deus de amor e graça. É o Deus de compaixão e misericórdia. É o Deus da palavra, é o Deus da esperança. É o Deus que as pessoas deviam acordar e se voltar para Ele. Porque Ele tem compaixão das nossas vidas. Ele realmente pode transformar a nossa situação. Ele não é estoico, no sentido de razão e somente. Pelo contrário, a Bíblia nos revela um Deus de amor e misericórdia.
Um Deus que está batendo a porta, e se você abrir, Ele vai entrar e vai sentar e vai cear, e você vai desfrutar da comunhão desse Deus bendito e misericordioso. E é o que o texto diz. Jesus não teve simplesmente uma compaixão por aquele homem, esse miserável aqui, uma piedade. Não. No verso 41 diz que a razão, quer dizer, não que Jesus abandonou a razão, não é isso, mas a ênfase do verso 41 não está na resolução do verso 38. Eu vou pregar porque eu vim para isso. Não, eu prego para salvar pessoas, mas tem alguém aqui que precisa da minha compaixão. O texto diz, verso 41, Jesus profundamente compadecido. Surpresa. No texto grego não tem duas palavras. Aqui tem duas palavras, profundamente compadecido. Sabe por quê? Porque a palavra original aqui no grego, ela não tem uma só palavra na nossa língua para traduzi-la, e ela aparece 12 vezes no Novo Testamento, e só aparece esse sentimento que está ali, só aparece para Jesus. Só Jesus sentiu. A raiz desse termo, né, estudando etimologicamente o termo, a raiz envolve entranhas. Porque na cultura oriental judaica, o sentimento vem das entranhas. Entranhas se comovem, quer dizer, é quando você está abalado emocionalmente, você perde o apetite. Quando alguns que estão envolvidos emocionalmente com alguma coisa, desanda, né, o intestino. A raiz é tripa. Por quê? Porque na cultura ocidental, nossa, é aqui a sede dos sentimentos. Na cultura judaica oriental dos dias de Jesus, é aqui a sede dos sentimentos. E Jesus se compadeceu profundamente nas suas entranhas, no mais interior. E isso nos revela um caráter maravilhoso do Senhor. É interessante essa relação do leproso com Jesus. Olha, se quiseres, podes purificar-me. Tão diferente dos nossos dias, né, que você vê aí as pessoas determinando, eu determino, aí levar a enfermidade embora, sai agora e tal. Se o senhor quiser, o senhor pode purificar. A fé maior é de quem recebe a bênção ou de quem não recebe a bênção? A fé maior é de quem não recebe, que confia na vontade do seu Senhor. Se o senhor quiser, ok. Se o senhor não quiser, eu confio na vontade do Senhor. Maior fé é essa, que se submete aos desígnios de Deus. Se o senhor quiser curar isso, o senhor vai curar. Eu pedi 3 vezes para tirar esse espinho, ele me disse que a graça basta, então basta. Se quiseres, o senhor pode. Mas a resposta é positiva, verso 41, eu quero. E do jeito que ele pediu, purifica-me, Jesus diz, fica limpo, verso 41. É nas mesmas palavras. Por quê? Porque no contexto bíblico a lepra é impureza. Veja que quando fala de cura de enfermidades, fala de cura. Quando fala de lepra, purificação. Por quê? A relação da lepra com o pecado, que nós vimos até o rei Uzias, lá querendo fazer uma coisa que Deus não tinha autorizado, apareceu-lhe lepra na testa para simbolizar a sua rebeldia, seu estado de obstinação e pecado. E aí que, então, nós vemos nesse primeiro ponto, especialmente dos versos 40 a 42, a emoção de Jesus, mesmo diante da sua resolução do verso 38, ele se compadece. No mesmo instante, verso 42, desapareceu a lepra, o rapaz ficou limpo, o homem ficou limpo. Imagina, não é só a saúde que está sendo restaurada, meus irmãos, é a vida familiar, é a vida profissional, é a vida, é a nova vida. A vida de exclusão fica para trás, dias sombrios, terríveis, ficam para trás. Por causa do quê? Da profunda compaixão de Jesus. Jesus, profundamente compadecido, mudou a história desse homem. Só que Jesus vai dar uma ordem para esse homem. Então, eu trabalhei aqui um pouco da razão, do verso 38, do capítulo 1, e a emoção de Jesus, profundamente compadecido. E agora eu passo a mostrar a razão de novo. Jesus despede, veja, verso 43, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o
despediu. A palavra do grego aqui, despediu, é o mesmo que expulsar. É a mesma palavra para... Lá no verso 28, desculpe, lá nos versos 21 a 28, que tem a narrativa de uma expulsão de demônio, é a mesma palavra para expelir demônios. Jesus realmente mandou o cabra embora. Some daqui. Vai embora. Vai embora e faz o quê? Segue a risca o que está lá em Levíticos, capítulo 14, que eu li com a ajuda ali da Bia, da Edileuza, das irmãs ali, citando elas que estavam com o microfone. Então, vai lá e faz o que está escrito na lei. Lembra lá do que a gente leu? Pega a ave viva, sacrifica a outra ave, pega um pau de cedro, né, o estofo, o isopo, mergulha no sangue. Está lá, a gente leu esse texto. Era para ele fazer isso. E, além disso, olha, não diga nada a ninguém, vai lá e mostra o sacerdote, oferece pela tua purificação, verso 44, o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Vai lá e faz o que está escrito. Para quê? Embora você tenha vindo contra a lei para que eu pudesse te curar, segue a lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. Embora seja ele quem legisla, ele veio para cumprir a lei. Então você vai lá e oferece o que você tem que oferecer para aquilo que você recebeu. Essa advertência, essa, vamos dizer, expulsão, né, andamento, vamos, é para quê? Para evitar aquilo que aconteceu lá no capítulo, nos versos 32 a 39, porque uma multidão está vindo para receber o quê? Cura. Jesus tem algo muito mais especial para oferecer. Muito mais especial, que é a cura interior. Então, Jesus não quer que se estabelece essa relação de cura exterior, senão fica igual essas igrejas evangélicas de hoje que ficam prometendo aí as curas, só bens materiais, a cura física. Jesus tem algo muito mais profundo que oferecer. Não fica igual esse contexto que a gente vive aí. Jesus não, Jesus é muito maior que isso. Jesus, acima de tudo, quer restaurar e trazer saúde para a alma, porque se houver saúde no coração, no interior, pode faltar saúde física, que a paz vai continuar reinando, porque há relação com Deus, e isso é mais importante do que qualquer bênção e cura que você receber, como a Edileuza muito bem orou já nesse culto de hoje. Mas aí há esse chamado para a razão, essa advertência racional de Jesus, esse estabelecimento aqui o melhor caminho é esse aqui. Só que eu falei que esse texto fala de emoção, né, de razão e emoção. A razão de Jesus, eu vou pregar a emoção de Jesus. Não tem jeito de deixar esse miserável aqui sem restauração. A razão de Jesus vai lá para o sacerdote, oferece o que é necessário para a sua purificação, que está prescrito, não conta nada para ninguém, não é isso? Advertendo, fez a advertência veemente, verso 43, verso 44, não diga nada a ninguém, não conta para ninguém. Esse é o racional, não é? Isso está ligado à resolução tomada no verso 38. Esse é o racional. Mas se fosse com você? Se você fosse o miserável que está doente, que está sem família, sem emprego, que está morrendo, que está sofrendo dores, que está à margem da sociedade, que está vivendo numa caverna, que só vê dor e miséria à sua volta porque você vive com leprosos, se isso acontece com você, o que você faz? O rapaz sai saltando de alegria, o rapaz nem pensa duas vezes. Verso 45, ele saído fez totalmente o contrário. E como é que você vai reprimir? A razão está aqui, mas e a emoção de alguém que foi restaurado por Jesus Cristo? Ele, saído, entrou a propalar muitas coisas. É forte o termo propalar, é traduzido como propalar, porque não é só falar, não. É realmente anunciando para todo mundo. É como se ele colocasse todas as redes sociais, fizesse um vídeo e o negócio viralizou. Não havia esse recurso ainda, né? Mas só estou dando um exemplo. Ele sai gritando, ele sai propalando. Verso 45, a divulgar a notícia, para todo mundo saber, para que todo mundo tome conhecimento do que aconteceu. Afinal de contas, é vida de novo, eu estava destruído.
Eu estava do pó e da miséria, eu fui restaurado e completamente restaurado por aquele que eu acreditei ser o Senhor. Então já há essa relação de Jesus como seu Salvador, porque mesmo se não houvesse, provavelmente ele não receberia essa cura, porque ele já se aproxima, em 2 Mateus, dizendo, Senhor, Senhor. Então já há essa restauração espiritual e agora acompanhada da restauração material, física, da sua saúde, da sua família, da sua vida, do seu emprego, de tudo mais. E como é que eu não vou sair divulgando a notícia? O fato é que ele sai tão empolgado, como eu falei, turbinou no Facebook, patrocinou no YouTube. E o caso é que Jesus agora não pode entrar em nenhum lugar mais, em qualquer cidade, verso 45. Só que ele tem que ficar em lugares ermos, porque de toda parte vinham ter com ele. Não foi pouca propaganda não, meus irmãos. É propaganda para que todo mundo saiba o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Eu quero terminar essa nossa reflexão pensando em alguns pontos muito importantes. Primeiro, exegeticamente, pensando que o que Marcos quer nos dizer com essa história? Marcos quer nos dizer muita coisa. Todo o capítulo 1, Marcos está nos mostrando quem é Jesus. Desde o anúncio, esse é o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele já começa falando, é o Filho de Deus, já no verso 1. Depois ele fala, o ministério de João Batista que anuncia Jesus, a relação de Jesus com o profeta que tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Depois ele mostra no batismo e na tentação a identidade, eis o Filho amado em quem me compraz, o verso 11, e a legitimidade, Jesus venceu Satanás no deserto, enquanto o homem perdeu para Satanás no Éden, o segundo Adão venceu Satanás. Marcos está mostrando a identidade. Depois Marcos mostra a identidade de Jesus ali com a sua pregação, o reino de Deus está próximo, está aqui, eu sou o rei, o próximo aqui é de tocar, o reino de Deus chegou. Mostrando quem é Jesus. Então, a narrativa de Marcos é para nos mostrar isso. A vocação dos discípulos, falei, pescadores de homens, o ministério de Jesus de resgate, o ensino de autoridade de Jesus na sinagoga, versos 21 a 28, a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, mostrando a autoridade de Jesus, mostrando quem é Jesus. Esse é o objetivo de Marcos, que nós, pela narrativa desse, viéssemos a conhecer que Jesus é o Filho de Deus. E nessa narrativa, Marcos nos revela muita coisa a respeito do Filho de Deus. Que o Filho de Deus é compassivo e misericordioso. Que quando a coisa está feia, a gente está coberto de miséria, de pecado, a gente pode ser purificado em Cristo. Que quando a gente não tem esperança, porque a vida virou uma noite densa e longa, podemos sim, de joelhos, buscar, Senhor, se quiseres, o Senhor pode mudar essa minha situação. Mas primeiro você tem que aprender a chamar Ele de Senhor. Porque enquanto você não aprender a chamar Ele de Senhor, você não vai ter a sua vida resolvida. Porque os problemas externos podem ser resolvidos, mas há o problema do pecado, que só Jesus pode purificar. Mas nesse texto nós aprendemos que o Filho de Deus pode virar para você, para qualquer um que está ouvindo essa mensagem, e dizer, eu quero que fica limpo. Eu quero que muda tudo. Porque Ele realmente, a vida com o Senhor, a comunhão com o Senhor pode mudar a nossa vida. Ele pode perdoar pecados. Logo depois, Marcos vai falar sobre isso no capítulo 2. Vai começar o capítulo 2 falando do presente que Jesus deu para um paralítico que chegou lá querendo andar e, na verdade, viveu muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, Marcos já está ali anunciando previamente a autoridade de Jesus para purificar, para perdoar pecados. Interessante pensarmos que quando Deus age por seu amor, por sua compaixão, pela emoção, isso significa a restauração da nossa vida. Por amor, por compaixão de Deus pelo mundo, Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Quando Deus age por amor e compaixão, é vida, salvação, restauração. Quando a gente age pela emoção, só dá errado. Precisamos ouvir a ordem de Jesus. Não era para ter acontecido aquilo. É evidente que Deus quis que ficasse registrado para que nós vêssemos o que acontece quando a gente não obedece. Agora Jesus não pode mais estar em lugares públicos. Então, por mais que a gente pense,
Mas obedecer não faz sentido obedecer a Deus aqui. Obedeça a Deus sempre, porque se você não obedecer, dá errado. Não haja pela emoção. O cara ficou empolgado demais, eu não reprimo ele, não, eu entendo. Só que não era. Agora, o que me constrange mais ainda, meus irmãos, para finalizar a nossa reflexão dessa manhã, o que me constrange é que Jesus, por causa do contexto, da questão razão, disse para ele, não conta nada para ninguém. Só que a transformação, a restauração, a experiência com Cristo foi tão grande que ele não consegue segurar a língua. Jesus diz para nós, conta para todo mundo, toda autoridade me foi dada no céu e da terra, ide fazer discípulos, e a gente fica quieto. Parece que não vivemos uma restauração, tal qual esse leproso viveu. Era para ele não falar, mas ele não aguentou. A experiência com Jesus foi muito forte, preciso contar para os outros. Para nós, conta para todo mundo. E a gente, muitas vezes, se vê sem esse fervor todo que esse leproso demonstrou. Lembre-se que, em outro episódio, Jesus purifica 10 leprosos. Se eu não me engano, 1 ou 2 voltaram só para agradecer. Parece que a gente está agindo na nossa vida como 8 leprosos ou 9 leprosos que foram purificados e não voltaram para agradecer. Deus tenha misericórdia de nós.